Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Alô? Bom, eu sou a Julia Ock, Team Marketing na API Connect, uma empresa de inteligência de marketing totalmente voltada para a transformação digital. Sejam todos bem-vindos ao webinar AI Analytics, como gerar insights valiosos para seus negócios. Inteligência operacional para tomada de decisão rápida e inteligente nos fluxos de APIs. A Axo, em parceria com a API Connect, tem o prazer de apresentar pelos próximos 50 minutos como as APIs podem gerar insights que agreguem valor para seus negócios com operações em tempo real. Fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação aqui no chat abaixo. Teremos um espaço para respondê-las no final, ok? Bom, passo a palavra para Júlio César Fernandes, arquiteto de soluções e evangelista da Axway, que irá acompanhar o webinar com vocês. Boa tarde, pessoal. Sou engenheiro de soluções e também evangelista das soluções digitais da Axway aqui na América Latina. Trazemos hoje para vocês um webinar escolhido a dedo por nós pela questão de cada dia mais estarmos trabalhando com clientes na questão de gerar insights sobre a comunicação das APIs. A Axway é uma empresa reconhecida no mercado com soluções de gateways de APIs e também temos soluções de analytics focadas em atender e trazer insights sobre esses tipos de comunicações. O conteúdo que a gente traz aqui para vocês hoje é falar um pouco dos drivers, dos motivos por que precisamos de analytics no digital business. Depois também falar um pouco da questão do que é o Business Intelligence e o Operational Intelligence, e quais são as diferenças entre eles e o principal motivo de aplicarmos inteligência operacional sobre as APIs. Um conceito também que é o time de APIs, o API Team, e a importância dele no contexto de criar APIs, publicar APIs e trabalhar muito bem com os desenvolvedores de aplicativos e com as equipes de integração para ter sucesso nesses tipos de integrações digitais. Também uma abordagem que a Axway dá para os analytics no mundo das APIs, é o que a gente chama de Analytics Embedded para APIs, embarcada para as APIs. E depois a gente encerra falando um pouco da arquitetura que nós chamamos de plataforma Amplify, uma arquitetura Axway, mas que junta muito bem o mundo de APIs e dos analytics embarcados. Primeiro vamos falar sobre os drivers de analytics. Muitas informações aqui a gente escuta praticamente no dia a dia, mas vale a pena para a gente contextualizar aonde estamos hoje. Então, quando a gente fala que a disrupção digital continua, e até alguns pontos como falar, testando a ingenuidade e a agilidade da maior parte das empresas, isso está acontecendo no dia a dia e a todo momento. Praticamente aí a gente tem ano a ano, vou pegar pelo menos o ano de 2016, aí o tempo gasto de pessoas utilizando aplicativos na plataforma de mobilidade Android, 900 bilhões de horas gastas, a cobertura do uso de aplicativos celulares no mundo aí na parte de 80%, a quantidade de dispositivos IoT, né, 200 bilhões conectados, a previsão, e é uma situação bem interessante de ver como está caminhando esse mundo, né? Eu principalmente gosto muito de visitar aquelas lojas nos Estados Unidos de equipamentos eletrônicos ou da parte de casas, né? De como você monta a sua casa conectado à internet. É interessante ver que a cada dia tem dispositivos bem interessantes para esse tipo de uso. Também o gasto em relação ao IoT. Aqui no Brasil a gente já vê algumas empresas de telecomunicações trabalhando diretamente para fornecer soluções específicas de IoT que se comunicam via APIs com sistemas de dados das empresas. Os carros conectados, mesmo aqui a gente na Axway, aqui a gente tem o contato dos projetos que a gente já fez com BMW, com Scania, com Mazda, em relação à conexão de carros inteligentes. E como eu falava também, a indústria de casas inteligentes, hoje a gente consegue até ter um dispositivo, uma lâmpada,
que tem lá uma conexão para fazer comunicação via internet. Tá? Então é um mundo bem diferente que a gente está vivendo. Um outro ponto também, quando a gente vai falar de analytics, é a explosão dos dados. A gente vê que no dia a dia, cada vez mais, a gente cria informações e as empresas também, pelo outro lado, cada vez coletam mais informações da gente, né, da gente cliente e também pelo nosso lado como empresa. A importância dessa quantidade de dados é que elas cada vez são mais informação para ser extraída e também para gerar insights. Um ponto importante quando a gente fala de APIs são que as APIs geram também uma questão muito de integrações em tempo real. Então você aumenta mais ainda a quantidade de dados e ainda tem os processamentos cada vez mais em tempo real, que você tem que coletar esses dados, analisar e dar insights sobre eles. Um outro assunto também que acontece bastante, a gente falar do sentimento que a gente tem hoje, tanto quanto cliente ou como provedor de um serviço, é de que a gente cada vez se sente mais responsável por funções ou por ações, mas a cada dia a gente sente que tem cada vez menos controle do que está sendo feito. Tá? Então, é muito comum hoje em dia, conversando com clientes, ou mesmo a gente no papel de funcionários das empresas, ver que a gente tem muitos assuntos a tratar, mas a gente consegue ter muita pouca informação, às vezes insights, para atuar realmente, para poder controlar as atividades que a gente está realizando. A gente se sente num voo onde a gente é o piloto, mas está de passageiro. Uma outra situação também que a gente fala é a experiência do cliente, que é dolorosa. A gente está no dia a dia e praticamente toda semana a gente tem situações aí de precisar reclamar de um serviço de telecomunicações, um serviço aí do serviço de TV, uma situação no dia a dia de reclamar de um serviço que foi feito na nossa casa. Então a gente vê cada dia mais uma cobrança maior nossa da qualidade do serviço e a gente vê que realmente a experiência do cliente ela é cada dia mais a gente sente como se fosse dolorosa. O que a gente vê assim, a gente exige mais os serviços, mas pelo outro lado as empresas acabam deixando um pouco de lado a experiência do cliente ou como conhecer a jornada do cliente desde o início dele ao escolher realizar um serviço até o fim, quando você pega e encerra ou finaliza uma compra de um serviço ou aguarda a execução desse serviço. Um outro ponto também é a pressão dos reguladores. No mundo todo a gente vê em todos os tipos de mercado e a gente com soluções de API, a gente tem atuado em praticamente todos os segmentos do mercado. Então vocês veem que na parte, por mais que os bancos já falem de Open APIs, na Europa a gente vê o PSD2 com uma regulamentação sendo preparada pela Europa para forçar os bancos a se comunicarem de forma aberta. A gente vê, por questões de ataques terroristas que ocorrem, governos solicitando que informações de negócio com qualquer tipo de cliente no mundo seja reportado todos os dias para o país de origem dessas empresas, para que depois seja autorizado ou não fazer negócio com essas empresas. Então, a regulamentação cada dia mais é mais incidente e mais forte sobre as empresas que precisam, principalmente na regulamentação, atuar fortemente e seguir fortemente essas regulamentações. Um outro ponto também que envolve o Analytics, e é o que a gente fala de inteligência operacional, muito envolve a cultura das empresas e como a gente, como profissionais, atua em relação aos problemas que ocorrem no dia a dia. Ocorrer problemas, ou vamos falar nem problemas, ocorrer incidentes faz parte do dia a dia e cabe a nós estarmos preparados para atuar para que incidentes não virem problemas. Ou melhor ainda, que uma situação, um incidente seja identificado antes que um cliente perceba que existe um problema. Então a gente pode atuar, corrigir o problema e muitas vezes o cliente nem vai ficar ciente que em algum momento ele teve esse problema, porque no final ele não sentiu o impacto desse problema. Tá? Então a gente fala aí de várias situações do dia a dia, como o nível de serviço, como o nível de serviço acordado está sendo atingido,
Temos integrações, por exemplo, com o mundo de supply chain, onde é muito interessante a parte dos acordos comerciais entre varejo e indústria, ou mesmo a indústria com provedores logísticos, onde os tempos de entrega são muito importantes e críticos para o negócio. E quando você não atinge, às vezes, um nível de serviço contratado, a gente chega numa situação onde há multas que devem ser aplicadas em relação a esse processo. Então, cuidar muito bem dos níveis de serviços acordados e ter ciência se eles estão sendo cumpridos ou não. E caso não estejam sendo cumpridos, como a gente pode atuar para que o nível de serviço como um todo não seja causado algum problema em relação a ele, né? Ser, tipo, falhar esse nível de serviço. Então a gente tem que atuar diretamente, é isso que a inteligência operacional atua muito bem. Um ponto também que a gente fala é consertar na falha, né? Então a gente tem uma cultura muitas vezes de consertar aquilo que já está com problema, mas não, por que não atuar para que a gente tenha realmente uma ação para consertar aquilo que ainda não gerou um impacto direto nos negócios. Então, exemplo, se eu tenho uma transação de pagamento com uma janela de processamento bancária que encerra às 4 da tarde e até às 3 horas da tarde eu não enviei essa transação de pagamento, qual que seria a minha ação para que nessa última hora eu conseguisse enviar a transação? Qual seria o meu esforço para enviar essa transação? E dentro do meu histórico de transações, se dentro dessa uma hora vai ser realmente factível realizar ou não essa transação. Então, assim, como é que eu pego esses insights e consigo realmente atuar para evitar situações de falha? Bem, dando um contexto dessas questões no mundo atual e algumas situações que vocês já podem ver a importância de a gente atuar com insights de analytics para poder fazer uma atuação direta, agora eu vou explicar para vocês um pouco do que é BI e o inteligência operacional, Operational Intelligence. Eu gosto de dar um pouco dessas duas visões que são importantes para fazer uma diferenciação. Primeiro que o Business Intelligence, a gente fala muito, é uma questão de verificar o que ocorreu e em cima do que ocorreu atuar para pegar insights e depois identificar como a gente evita isso no futuro. A inteligência operacional é a ideia de atuar em tempo real em processos que a gente não quer ganhar conhecimento com o erro. A gente quer identificar exatamente o que deu o erro ou o incidente que foi causado e poder atuar antes que isso realmente ocasione um erro ou uma falha grave no nosso negócio. Então é o exemplo que a gente fala. Enquanto em BI a gente olha quem morreu ali e olha vi quem morreu, né? Agora eu vou analisar o corpo da pessoa para identificar como ela morreu e como eu evito a morte dela no futuro, se alguém tiver a mesma doença, por exemplo. Em inteligência operacional, a gente vai trabalhar como se fosse o cirurgião na hora que o paciente está lá sofrendo e precisa continuar vivo. Então, como eu faço para manter ele vivo? Ou mesmo numa situação numa estrada, enquanto um vai avaliar quais foram as situações de um acidente para levantar considerações para evitar esse acidente no futuro, em inteligência operacional a gente vai verificar como numa freada ou numa situação crítica na estrada eu posso atuar para evitar que um acidente ocorra ou que um acidente maior possa vir a ocorrer. Baseado nisso, de inteligência operacional, business intelligence e o contexto para a gente chegar, o contexto do mundo atual para a gente chegar nas visões de analytics e dados, a gente agora vai falar um pouco disso relacionado às APIs. Por que as APIs a gente escolheu? Primeiro que o mundo está tendendo cada dia mais a ter processos transacionados em tempo real utilizando as APIs. Os tipos de transações que a gente utilizava em batch ou EDI, a transferência de arquivos, entre outros, claro, continuam existindo. Mas o fato da necessidade de transacionar cada dia mais transações em tempo real aumentam a cada dia mais o número de transações passando pela internet mundo afora com
utilização de APIs. Então é importante a gente fazer um link da importância de atuar preventivamente ou tomando ações de analytics, obtendo insights de analytics sobre as transações de APIs. Mas para a gente entrar nesse contexto, a gente precisa ir um pouco atrás e ver quem são as pessoas que realmente estão no dia a dia da operação das APIs. Então a gente vai falar aqui o que é o time de APIs e depois vai entrar também um pouco detalhes, quem são as outras pessoas que se relacionam a um dia a dia do uso e do consumo de APIs e que geram informações, geram transações que depois a gente consegue coletar insights para poder fornecer uma visão crítica e proativa sobre o que está ocorrendo. Então aqui é interessante mostrar um pouco a questão de como é o mundo e como são as etapas de uma cadeia de valor do negócio digital. Se a gente olhar hoje as implementações de API que existem no mundo, a gente vai olhar que existem 3 principais etapas. Uma é, a gente tem o desenvolvedor de aplicativos, a gente tem o time que gerencia e cuida da exposição das APIs, e a gente tem o time de integração, normalmente um time de integração SOA. No mundo em geral, esses 3 times estão totalmente separados. Essa é a realidade da maior parte das empresas. Então você tem uma equipe que desenvolve aplicativos, está ali no mundo dele desenvolvendo os aplicativos, muitos com o conceito de mobile first. Você tem um time de API, pela onda de criação de APIs, que estão precisando ler dados de sistemas de dados e expor essas informações de APIs para consumo de aplicativos móveis, de soluções em cloud, parceiros que precisam ser conectados. E depois também o time de integração, que é o responsável muitas vezes por um Enterprise Service Bus, por um banco de dados, entre outras soluções que vão coletar informações desses sistemas e expor. Muitas vezes o problema maior dessa situação é que todos eles não se conversam ou não estão num processo único. E a desvantagem disso, e que a gente vê no dia a dia, é desenvolvedores de aplicativos desenvolvendo aplicativos sem ter as informações necessárias para alimentar esses aplicativos. Parece estranho, mas é algo que ocorre com muita frequência. Times que estão focados em desenvolver APIs, mas que desenvolvem APIs que não têm boa usabilidade ou funcionalidade para os desenvolvedores de aplicativos. E times de APIs que também não conseguem coletar os dados necessários dos sistemas de dados da empresa, porque também não tem uma conversa adequada com o time de integração. Então, são personas da estrutura de uma comunicação do valor da cadeia de negócio digital, que, quando elas estão dessa forma, nessa imagem em sequência, e podem trabalhar de uma forma contínua entre os processos, onde um gerente de API consegue ter uma visão clara do que ele vai extrair dos sistemas de integração e como ele tem que entregar isso da forma mais usável possível para o time de aplicativos, isso se torna uma situação o mais promissora possível para uma integração digital. Então, falando aqui dos perfis e responsabilidades, então quando a gente fala de um time de API e a importância de ter os insights desse time de API, então a gente fala que hoje cada dia fica mais claro o papel desse time responsável por as APIs, porque no fundo as APIs são produtos e como uma API ela entra na casa de um cliente, ela entra numa conexão com seu parceiro, com seu fornecedor, se uma API não entrega aquilo que ela promete entregar, é como se uma pessoa fosse fazer um serviço na sua casa e não entregasse o serviço corretamente, ou chegasse na sua casa e não te atendesse de forma adequada. Então, a importância de ter esse gerente ou esse time de APIs que comande isso e veja isso como um produto é importante. Então, a responsabilidade sobre o sucesso das APIs, responsabilidade em gerenciar como as pessoas estão vindo consumir esses serviços, essas APIs, como é que eu olho esses insights para entender como essas pessoas estão colaborando ou estão entendendo o uso das minhas APIs para usar cada dia mais. Como a minha infraestrutura que expõe essa API está realmente atendendo a demanda do mercado para usar esse serviço, essa API. Como é que eu construo com os meus desenvolvedores de APIs
front-ends e back-ends de APIs que sejam bem operacionais e que os usuários, desenvolvedores gostem de utilizar. Então, levando a esses pontos que a gente fala do API Team, a gente vai citar aí 4 personas ou perfis que são importantes para esse mundo do time de API. Então, a gente sempre fala aí que vai ter um gerente de produto, que a ideia desse gerente de produto é atingir os objetivos do negócio, e por o foco dele ser atingir os objetivos do negócio, ele precisa ter insights gerados pelo tráfego das APIs, mas um ponto importante, não só o tráfego da API, mas muitas vezes a gente precisa fazer introspecção nos dados da API. Então, por exemplo, não importa saber se uma API comunicou às 12 horas e 20 minutos e levou 10 segundos para transferir 1 kilobyte. Eu preciso entrar dentro da transação e saber que aquela transação envolve um pagamento de 1 milhão de reais para um fornecedor via um banco Itaú, por exemplo. Então eu preciso entrar no mérito do conteúdo da transação para dar insights que às vezes envolvam o sucesso ou não daquela API para o negócio dos clientes. Outro ponto também, o evangelista desenvolvedor. A ideia dele é realmente evangelizar as pessoas ou trazer mais pessoas para adotar aquelas APIs. Lembrando no mundo que a ideia é monetizar as APIs e ter retorno em cima do uso delas, é extremamente importante que você tenha cada dia mais pessoas utilizando. E para mais pessoas utilizar, eu preciso evangelizar, mas também cuidar da qualidade delas. O time de operações também é extremamente importante, porque se eu tiver uma API extremamente usável, bonita, que as pessoas adoram o layout dela, mas ela não consegue entregar um nível de serviço, ou a infraestrutura que suporta ela está sempre desconectando, timeout, etc., também não é bom. Então, preciso também ter esse time de operações, e esse time de operações precisa ter insights para poder olhar isso. Tá? Outro ponto também são os desenvolvedores das APIs e arquitetos, que também tem importância em relação a como eles estão expondo serviços, criando conexões com back-ends. E esse pessoal vai se preocupar com certeza aí na facilidade, como eles têm que ter insights para poder criar essas APIs o mais usáveis possível, com a melhor usabilidade possível. Então, vendo esse mundo, baseado naquela imagem que eu mostrei anteriormente, é onde a gente vai se basear que cada time tem que ter a sua visão do que está ocorrendo dentro de insights que estão ocorrendo em cada uma das suas etapas. Então, quando a gente fala de integração de sistemas das empresas e também do time de APIs, esse time com certeza vai estar muito focado em saber quais são as métricas de performance e quais são as métricas relacionadas à infraestrutura que estão provendo essas APIs. Então, elas precisam muito desses insights para saber se a operação do dia a dia está ocorrendo com sucesso. Outro ponto são as métricas de desenvolvimento. Então, quando eu estou lá fazendo meus testes de APIs, expondo as APIs, essa API realmente tem boa usabilidade, os métodos desta API realmente atendem às necessidades de cada situação que os desenvolvedores vão consumir. Um outro ponto também é a questão da comunicação com o usuário que vai acessar o aplicativo móvel que foi desenvolvido, como é que essas pessoas estão se comportando no uso das soluções móveis, elas estão seguindo um caminho bem interessante entre fazer o login até executar uma funcionalidade dentro desse aplicativo. Com as métricas de negócio que eu tenho, eu consigo ver quais são as principais funções que esses usuários estão usando no aplicativo, mas que no fundo chamam APIs do sistema de back-end para poder fazer funções financeiras, de pagamento, extrato, cobrança, ou no mundo aí de supply chain, operações de pedido, embarque de mercadorias, etc. Então, baseado nisso, onde vocês tiveram uma visão de quais são as personas ou as pessoas chaves que atuam dentro de um processo de APIs e quais são os insights que essas pessoas esperam obter de um processo de APIs, é o que vem aqui uma abordagem que a Axway considera para um mundo de analytics embarcado para APIs. APIs hoje está no mundo inteiro em várias situações,
empresas no mercado específicas, especializadas em fornecer ferramentas de analytics para várias situações, mas a Axway, no mundo dela de integração, ela tem o conceito de fazer o Analytics Embedded, o Analytics embarcado, onde a gente faz isso tanto para soluções de Managed File Transfer, integrações e também no mundo de APIs. O mais interessante no mundo de APIs é a importância de você ter essas informações cada vez mais em tempo real, já que as APIs em geral elas também atuam em transações em tempo real. Habilitando a cadeia de valor Digital Business, então a gente vai ter uma visão sempre geral em relação a todas as etapas de consumo até a entrega das informações, onde a gente quer gerar realmente as métricas, gerar dados de analytics e obter os insights sobre toda essa infraestrutura que a gente está atuando. Então todas as equipes do time de APIs e também as outras equipes de times de integração, desenvolvedores, elas conseguem ter os seus insights em cima dessa arquitetura. Então, voltando àquelas personas, até para a gente mostrar quais são os analytics, os insights que a gente pode gerar, então o Product Manager ou gerente do produto API, o foco dele é o negócio. Então, que possam ajudá-lo a aumentar receitas, como é que ele adiciona, retém ou cria a lealdade dos clientes, né, daqueles desenvolvedores que estão acessando, usuários que estão acessando as APIs. Como é que ele trabalha para crescer o ecossistema? Se ele é um gerente de um produto, ele tem que cuidar da receita e tem que fazer crescer, né? Quais as métricas que normalmente ele vai precisar receber, né? Então ele precisa ter uma ideia sobre o uso das APIs, da monetização dessas APIs, qual é a receita que está retornando desses canais de APIs, né? Quais são a taxa, o crescimento de pessoas que estão usando as APIs ou até a rotatividade. Eu tenho uma API aqui financeira, sou uma fintech que oferece transações relacionadas a, um exemplo, seguros. Se vier uma outra empresa que oferece também serviços de seguro, com serviços de API que tem melhor capacidade, usabilidade, provavelmente ele pode estar levando desenvolvedores, usuários do meu sistema de APIs para outro. E também entender como é que os parceiros que trabalham junto ao desenvolvimento de APIs, como esses usuários também estão contribuindo para cada vez aumentar mais as fontes de receitas relacionadas a essas APIs. Uma visão que a gente dá de analytics, né, que a gente fala, ter uma visão do impacto, né, dessas APIs no crescimento das empresas. Então aqui tem algumas telas que eu extraí do sistema da Axway chamado Axway Decision Insight, que é uma ferramenta de analytics focada em inteligência operacional, dar insights reais em tempo real enquanto essas transações estão ocorrendo. Então aqui é possível, por exemplo, baseado no uso de uma API, aqui eu peguei uma API, por exemplo, que trabalha no mundo de saúde, um sistema aqui de acesso a dados de pacientes. Então, se eu quiser ver exatamente aquela API, ou saber principalmente as 10 APIs que estão conectando com maior frequência ou maior uso, eu consigo ter detalhes dela e saber, por exemplo, qual é a atividade daquela API no tempo, qual foi o status daquela API de sucesso, falha, timeout, entre outras, no tempo, qual é o uso dessa API dentro daquele período ou dentro das horas do dia. Então eu consigo ir analisando e tendo detalhes do comportamento daquela API para as diversas tipos de situações que aquela API está trabalhando. Então assim, eu consigo ter uma visão do uso geral daquela API. Se eu quiser ver um método específico de uma API, ao invés de fazer uma transação de obter dados de um paciente, eu poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa, fazer uma inserção de um paciente via aquela API. Como é que está ocorrendo essas transações em relação a cada um desses métodos. E que, no fundo, no geral, vão servir de bons insights para o gerente da API. Uma outra visão, aqui tem algumas telas que estão sobrepostas, mas depois até na apresentação final que a gente vai compartilhar com vocês dá para separar isso.
Então, entendendo o impacto das aplicações por uma organização. Então, exemplo, às vezes eu tenho uma API que está publicada para uma organização inteira, e aí dentro daquela organização eu tenho várias pessoas que estão ali dentro do uso daquela API. Então, eu consigo ir no detalhe saber exatamente o que aquela pessoa ou aquela entidade específica realizou em relação ao acesso a uma API. Isso é importante porque, exemplo, se eu tenho uma API que pode ser para uma empresa logística, e aí dentro daquela empresa logística eu tenho vários processos separados dentro daquela empresa logística, eu consigo identificar pontualmente qual das áreas estão acessando aquela API e consumindo os dados dela. Então, as transações que foram executadas, as principais transações dentro daquele período, quais são os principais métodos daquela API que foram acessadas, se o tempo de resposta, principalmente no processo que tem nível de serviço acordado, se ele está dentro ou fora daqueles limites acordados. Aqui nessa tela, por exemplo, ali eu tenho a opção de visualizar isso dentro de períodos específicos do tempo. Se eu quero, eu posso utilizar aqui um conceito que a gente fala até que seria uma máquina do tempo, onde eu consigo voltar dentro de um período e dar o start para ele, mostrando para mim dentro daquele pedaço de tempo como está sendo o comportamento naquele momento. Então, eu consigo extrair informações que vão ser úteis para mim como um gerente do produto API. Um outro ponto também é o que a gente fala, é o impacto dos aplicativos móveis. A Axway também, como provedora da ferramenta Titanium para desenvolvimento de aplicativos, a gente também tem um Analytics específico para aplicativos móveis, que a gente fala que é o tagueamento dos aplicativos. Então também a gente consegue obter insights não só do uso da API, mas como o usuário está se comportando no uso de um aplicativo que no fundo vai chamar serviços de API para oferecer as funcionalidades ao usuário. Então, como por exemplo, eu quero ter uma ideia de quantas foram os acessos de uma funcionalidade dentro do aplicativo móvel. Por exemplo, quero verificar dentro do meu aplicativo informações minhas de como sou dos meus dados de paciente, porque esse aqui é um aplicativo, por exemplo, de uma empresa de plano de saúde. Então, eu conseguiria entrar lá e obter meus detalhes. Então, consigo ver aqui quantas vezes as pessoas estão entrando dentro dessa funcionalidade, quanto tempo está levando para o aplicativo móvel dessa pessoa ter acesso a essa informação e mostrar essa informação para o usuário, quais são as regiões desses usuários que estão vindo acessar e utilizar meu aplicativo, a questão geográfica. Então, eu consigo tirar vários insights que possam me ajudar a visualizar não só o lado da API, mas como o aplicativo móvel está vindo consumir essas APIs, né? Como o usuário está se comportando na frente do aplicativo. Um outro ponto também, ainda relacionado a aplicativos móveis, é o que a gente fala dos eventos e funil de eventos para rastreio dos progressos do usuário. Uma visão que a gente dá é que com o tempo a gente também vai mudando e colocando novas versões de aplicativos, a gente vai entendendo a jornada do cliente no uso do aplicativo e depois também no uso da API, e baseado nessa convivência, nessa jornada, a gente vai vendo na que a gente fala funil de eventos, como é que está direcionando esses usuários no acesso à ferramenta. A importância disso é você realmente conhecer com esses insights como é que está sendo a jornada desse cliente na frente de uma API ou na frente de um aplicativo móvel. Então, eu consigo ter ideia qual é a funcionalidade que está levando mais tempo para um usuário acessar a informação e se eu posso melhorar esse tempo de resposta para melhorar a satisfação do usuário. Se eu vejo que tem algum serviço ou alguma funcionalidade que o usuário demora muito para sair daquela funcionalidade e ter o resultado que ele espera, como eu consigo melhorar aquela usabilidade para que ele chegue mais rápido naquele resultado final. Então, são insights que podem gerar e agregam valor a todo esse processo digital, desde o consumo do dado, a API e o consumo dos dados nos sistemas de dados dos clientes. Uma outra pessoa que a gente estava falando, que é uma outra persona na questão
do consumo de APIs, então a gente fala também do desenvolvedor de APIs, né, que é o evangelista de desenvolvimento. Os focos desse desenvolvedor normalmente é aumentar a adoção de desenvolvedores. Então ele tem que trabalhar, tem que ir no mercado, tem que conversar com as pessoas, entender como faz essas pessoas aumentarem a adoção ou uso dessas APIs. Ele também precisa trabalhar para que, conhecendo, indo no mercado, ele também consiga alavancar mais desenvolvedores, convencê-los a utilizar as APIs que a gente está expondo. As métricas que normalmente um evangelista de desenvolvimento espera é que ele saiba como que está o engajamento desses desenvolvedores. Os desenvolvedores estão chegando no meu portal de APIs, estão vendo o meu catálogo de APIs, estão se interessando no uso dessas APIs porque viram um vídeo bonito da minha API, entenderam a documentação dela, a API ela é realmente usável, traz recursos que são úteis para o meu dia a dia. Então, o evangelista ele tem que olhar esse lado, entende um pouco do mercado, mas a principal etapa dele é espalhar informação e depois ver se a atividade dele no dia a dia está rendendo frutos para essas APIs. Então, um exemplo do dia a dia aí que a gente fala de insights para ele, por exemplo, são performance de aplicativos e APIs pelo lado da API. Então, exemplo, eu posso ver aqui nessa visão de insight quais são as atualizações de chamadas de APIs que foram feitas por os desenvolvedores específicos, como é que esses clients estão acessando em relação a aumentando o número de desenvolvedores, novos desenvolvedores que estão sendo e vindo acessar a ferramenta. Dentro das APIs que eu sou evangelista, quais delas estão aqui no meu quadro de top 10, quais eu devo tomar mais ações para aumentar o número de acessos a elas, quais eu devo ter visão de que já tem uma quantidade boa de acessos e que o meu trabalho de evangelista foi cumprido. Então, eu consigo gerar insights que possam me ajudar a essa pessoa. Um outro ponto, também voltando aqui em performance de APIs, é também verificar os métodos dela, quais são a situação do dia a dia em termos de tempo, disponibilidade, fazendo um cruzamento entre a funcionalidade e os métodos, quais são as funcionalidades realmente que estão sendo utilizados pelos desenvolvedores, se eu tenho acesso ao meu ambiente de sandbox, onde os desenvolvedores ainda iniciais, que eu acabei de evangelizar, estão começando a utilizar, qual é o comportamento deles no uso inicial dessas APIs, antes que eles saiam para a produção, ou mesmo visualizar que desenvolvedores que eu acabei de evangelizar, eles acabam desistindo do uso daquelas APIs ainda no sandbox. Isso indica que alguma coisa não está atraindo esses desenvolvedores para que eles sigam depois para um ambiente produtivo, para uma API do dia a dia. Uma outra pessoa também, a gente fala é a operação, então o foco dela é confiabilidade da plataforma, ela vai ter que se preocupar com a escalabilidade, fazer upscale e downscale de acordo com a demanda, a segurança desse ambiente, então cada dia a gente fala muito da parte de segurança, que é importantíssimo. Nós na Axo nós temos várias implementações da solução de API em ambientes críticos para a questão de segurança, vários bancos, entidades de governo, principalmente temos aqui até exemplos no Chile e no México, da parte tributária e de saúde. Então a importância de guarda de dados, manter esses dados sob segurança, garantir que só pessoas autorizadas e autenticadas podem acessar esses dados. Isso é extremamente importante para nós. E as métricas que essas pessoas de operação procuram normalmente são estatísticas de infraestrutura, como está o uso dessas APIs no dia a dia, como está o tráfego naquele momento e a estabilidade e performance dos aplicativos. Então aqui novamente algumas visões de insights, também focado aqui no mundo de saúde. Então eu também consigo ter uma visão aqui momentânea de como está a latência do ambiente, a atividade dos gateways da minha infraestrutura que estão oferecendo informação. Se um gateway, por exemplo, atinge o máximo, como é que dentro do meu sistema ou no meu
continuous deployment de DevOps, eu consigo automatizar que novos gateways comecem a atuar para atender essa demanda. Então, todos esses insights podem ser obtidos pelos dados de Analytics. E até aqui embaixo, quais são minhas brechas na parte dos SLAs que eu preciso atingir. Tá? Uma outra visão, também operacional, que a gente fala que já é uma visão bem operacional, na parte de monitoramento do meu ambiente de APIs ou de gateways, onde eu também preciso ter uma visão de como está o comportamento desses ambientes para oferecer os serviços de APIs. Então, uma pessoa operacional ela precisa conhecer muito bem o ambiente que possui e como está o comportamento desse ambiente em relação a atender as demandas de mercado. Até porque muitas vezes a gente diz que existem vários tipos de APIs e muitas vezes parte do processamento não está só no back-end e alguns processamentos estão também na forma como a gente expõe essas APIs, os gateways de APIs, que envolvem transformação, autenticação, autorização, toda a parte de filtros de segurança. Uma outra visão também, a visão que a gente fala de operacional de payload de transações, aqui a gente está indo mais a nível baixo em relação a monitoramento e operação, onde é ver detalhes do que ocorreu em cada uma das transações, detalhes de payload, etc. Uma outra pessoa também importante que a gente fala são os desenvolvedores e arquitetos de APIs que estão preocupados em conectar no back-end e expor essas informações como APIs de front-end. Então, o foco deles é sempre reutilizar ao máximo as APIs para diminuir esforço, entender as APIs que a gente fala que os desenvolvedores de aplicativos realmente vão amar e gostar de usar, qual é o nível de serviço que essas APIs vão ter que praticar no momento que elas estiverem em deployment, né, estiverem publicadas. E os insights obtidos são quais são essas métricas das APIs de front-end. O que a gente fala de API de front-end é que o back-end realmente vai expor um serviço que faz uma regra de negócio, o acesso a dados. Mas o front-end é aquele que vai se preocupar em dar a cara da API. É o que a gente fala que é ela que vai dar as questões de autenticação, autorização, se é necessário fazer algum tipo de transformação para expor esses dados de API. Então, esse é o geral que um API desenvolvedor e arquiteto vai atrás. Então, aqui um exemplo de visão de estabilidade dos aplicativos, com o que a gente chama de Mobile Analytics da Axway, onde também eu consigo ver como é que está a estabilidade dos aplicativos. Então, o aplicativo, quando o usuário está acessando a funcionalidade de pagamento, o aplicativo está tendo um bug na versão Android, uma versão Android específica. Então, eu consigo também ir obtendo informações de como está a estabilidade dos aplicativos na mão dos usuários para entender como é que é o comportamento e o que está acontecendo e o que eu posso melhorar. Um outro ponto também é o que a gente fala que o API Team ele também envolve a questão dos desenvolvedores de aplicativos que vão conhecer e acessar as APIs para que possam ser consumidas por seus aplicativos. Não só aplicativos móveis, mas parceiros que queiram fazer B2B via APIs, conhecer uma API para trocar informações, conexões com aplicativos na cloud que eu precise conectar. E a gente fala também a importância de dar métricas para os nossos desenvolvedores. Então, exemplo, esse aqui é uma visão de um API Portal da Axway, onde eu consigo fornecer insights de analytics para os desenvolvedores individualmente. Então, como exemplo, eu, Júlio, se eu entrar agora no API Portal da empresa XYZ, visualizar que aqui tem uma API chamada AXO, de Stock Quote, de cotação da Bolsa de Valores, eu consigo visualizar aqui quantas chamadas de APIs eu, Júlio, fiz nesse ambiente fornecido pela XYZ e essa API fornecida por eles. Então, assim, eu como usuário, desenvolvedor, eu também consigo ter minha visão de analytics para saber quantas APIs eu chamei, daquelas APIs que meu aplicativo chamou, quantas estão dando sucesso, falha, quanto tempo médio essas APIs estão demorando para responder, afetando ou facilitando a usabilidade do meu aplicativo.
Então também a importância de não só dar métricas ou insights para a equipe interna, mas também para aqueles seus clientes, parceiros de negócio. Aqui já encerrando, para dar uma visão final para vocês, a gente abre para 10 minutos de questionamentos, perguntas que vocês tenham. Falar, encerrando, da plataforma Amplify da Axway. A plataforma Amplify da Axway é uma plataforma que visa atender os clientes nas suas necessidades de integração do dia a dia, não só na parte de APIs, mas também em outras frentes que a Axway é especialista, como Managed File Transfer, soluções de B2B, sincronização de arquivos e compartilhamento de dados. E todas essas soluções a Axway também investe muito na parte de poder gerar insights e permitir que equipes de negócio, os gerentes de produto, os time de operação, os usuários possam ter insights sobre essa comunicação. No dia a dia, muito das nossas integrações, a gente usa muito desses conceitos que estão aqui. Então, desde clientes que trocam informações de alto valor de pagamentos, onde as janelas de processamento são críticas, e a gente precisa gerar insights para evitar quebras de nível de serviço. Clientes que possuem fábricas totalmente automatizadas por robôs, onde as APIs venham uma etapa fundamental em comunicar via IoT esses robôs, e a gente precisa gerar insights para que as pessoas saibam não que uma transação deu um erro, ou uma API teve um problema de comunicação, mas que aquela API que falhou representou 5 mil ou representou 5 milhões dentro de processo em relação à falha dela. 5 mil de custo pela falha ou 5 milhões pela falha. Então é relacionado muito à questão do business, do negócio. Algo que a gente trabalha, desenvolvimento de aplicativos, que é a plataforma Titanium. Convido a todos vocês, tem o site www.accelerator.com, que depois a gente compartilha, onde a gente tem aí inúmeros casos no mundo de desenvolvimento de aplicativos móveis pela plataforma da Axway. Um ponto importante que eu tenho trabalhado com a maior parte dos clientes hoje é a questão do DevOps, de Continuous Implementation e Continuous Deployment. Então, é muito importante essa questão para poder agilizar e melhorar a qualidade de como uma solução é criada até ela ser operacionalizada. E essa importância que a gente quis dar hoje no evento para vocês aqui, na apresentação de Analytics, é que é muito importante que essas pessoas que estão no negócio, tanto no desenvolvimento, quanto na operação, quanto vem do business, precisam de insights, e existem ferramentas que podem dar uma visão muito detalhada e específica para essas pessoas de acordo com a solução que estão trabalhando. Então, se eu estou utilizando APIs, eu tenho um gateway de APIs, eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar com insights valiosos sobre a exposição dessas APIs. Lembrando que essas APIs, no fundo, são business. É uma API de transação financeira, é uma API de transação de supply chain, é uma API de varejo buscando um preço para a venda de um cliente. Então, assim, todos são funções críticas para o business das empresas. Okay? Então, agradecer a todos. Fizemos aí mais ou menos 50 minutos de apresentação. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham, chamo vocês a compartilhar pelo chat. Qualquer também dúvida que tenham, vocês podem também deixar mensagem para a gente. E a gente também pode responder agora ou também responder depois. Vamos enviar vocês também a apresentação ao final, para que vocês tenham e possam visualizar algo que tiveram dúvidas. E fico à disposição de vocês. Se vocês digitarem agora no chat, eu aguardo e respondo para vocês, e encerramos em mais ou menos 8 minutos. Obrigado. Respondendo algumas perguntas que vieram. Para quem não pôde chegar a tempo, o webinar sim foi gravado, vai ser disponibilizado, vocês vão receber o link, e aí vocês podem assistir a qualquer momento, né, ou até buscando as partes que vocês acharem mais importantes. Tá?
Em relação à análise de dados, sim, a gente consegue analisar qualquer tipo de dado, por mais que a gente fale de analytics embarcado para API, essa solução de analytics que a gente fala é uma solução de inteligência operacional aberta. Temos implementado essa solução em várias situações diferentes, desde processos de supply chain, a processos bancários e etc., mundo afora. A solução, normalmente, a gente sempre embarca ela com uma solução de integração Axon, mas ela tem uma camada bem extensa de conectores para conectar em quase todo tipo de informação. Em relação à programação do nosso lado para fazer as análises, a gente separa em algumas camadas a questão de fazer a análise e visualização dos dados. Uma parte dela é o que a gente fala de montar o data lake, que é extrair as informações da fonte de dados, transformar isso em dados que possam ser analisados. Essa parte normalmente envolve a escolha adequada de um conector específico para aquela fonte de dados. Depois a gente faz a normalização desses dados, que pode envolver ou não alguma regra dentro da própria plataforma para poder fazer essa separação. E depois a gente vai para a nossa camada de apresentação, onde com essas informações a gente começa a definir a correlação dos dados para poder dar visões analíticas do que está ocorrendo. Temos fórmulas matemáticas até para algumas questões preditivas. Sobre a questão do portal, depois que a gente tem estruturado as informações que são obtidas das fontes de dados, sim, a gente consegue fazer tudo pelo portal, fazendo a correlação dos dados e apresentando os dados de analytics do que ocorreu. A forma, sim, de apresentação dos dados é livre. Você pode, depois que tem os dados, coleta, você tem lá as visões, os dashboards, a visão que a gente falou de máquina do tempo, e lá ele oferece uma variedade de gráficos e relatórios para que você consiga apresentar essas informações. Tá? Inclusive, estou até pedindo aqui para o pessoal salvar o chat, que daí a gente também entra em contato para tirar algumas dúvidas específicas e até a gente pode ter um contato para detalhar algumas informações, uma apresentação específica, apresentação, uma demonstração real da solução de analytics, tanto de forma geral, sobre integração geral, ou até sobre como a gente lidou hoje com integração específica de APIs. A solução, sim, aceita exportar dados em PDF, XML e, dependendo da informação, também estrutura de dados em Excel. Então, é possível também expor esses dados em relação ao que está ocorrendo, ou dos dashboards e relatórios que foram criados. Pessoal, muito obrigada por todos que participaram. Mais uma vez, vamos disponibilizar para todos o webinar gravado. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.